Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CAFOF, fundo de fundos da Quineia, mais um mês aí que a gente acompanha o relatório gerencial desse fundo. E aqui é importante, vocês vão ver que o fundo ele fala sobre alguns pontos de 2024, como que eles estão vendo para 2025, mas vocês vão ver que o FOF é o fundo que mais sofre. E se vocês têm visto, o pessoal tá com o ar-condicionado ligado aqui, meu cabelo acaba balançando porque tá um calor dos infernos aqui. Então, que eu moro no Rio de Janeiro, esse inferno não foi de carioca, porque como vocês sabem, eu não sou carioca. Mas o CAFOF, ele sofrendo muito como todos os fundos de fundos, e os fundos de fundos são os que mais sofrem nesse momento de crise. E eu explico muito bem isso no vídeo de domingo. Eu não sei se esse vídeo agora está saindo antes ou depois do vídeo de domingo. Se estiver saindo depois, você vai saber o que eu estou falando, porque você já assistiu. Ou se você não assistiu, não saiu, assista. Porque é um vídeo sobre hedge fund, falando sobre os hedge funds, fiz a comparação entre alguns fundos, sobre o portfólio de cada um, explicando o que é um hedge fund e mostrando que a tendência natural do nosso mercado é que todos os fundos de fundos se transformem em hedge fund. Mas aí vocês vão entender no vídeo de domingo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o CAFOF, relatório agora de janeiro. Bom, vamos lá. Então, pessoal, começando aqui o relatório, cota patrimonial do CAFOF teve uma queda de 3%, muito em linha com o IFIX, que também caiu. E se vocês lembrarem do que eu falei no vídeo do TRXF, que eles falam sobre isso, eu falei, acho que é no relatório do CAFOF que ele mostra o desempenho de todos os fundos dos segmentos dentro do IFIX. E foi um dos primeiros meses que eu vejo isso, principalmente esse cara aqui, não está aparecendo desenvolvimento, acho que eles não colocaram desenvolvimento aqui. Que é normal, a gente pega nos outros meses que a gente teve queda no IFIX, mas o desenvolvimento ficou para cima, dificilmente uma classe não aparece para cima, e dessa vez todos os segmentos ficaram para baixo. A gente vê que a gente está numa situação muito tensa, falando de mercado, mas assim, a gente tem que enxergar isso como oportunidades, né? São nesses momentos que a gente tem as melhores oportunidades para investimento. E FOF, pessoal, eles servem muito para isso. Servem para você capturar esses ganhos de capital. Porque, pessoal, o FOF, ele tem a desvalorização dos próprios ativos que fazem com que a cota patrimonial dele baixe, porque a cota de mercado do FOF, o valor patrimonial do FOF é o valor de mercado de cada um dos fundos que estão lá dentro, e eles estão descontados, baixa a cota do FOF. E a própria cota do FOF também é negociada com a AGE, então há um duplo desconto. E se a gente for pegar hoje, olha só, a cota patrimonial do CAFOF, se a gente for pegar os fundos que estão dentro estão dando esse valor patrimonial, e todos eles estão abaixo do valor patrimonial. E a própria cota do CAFOF está negociada abaixo. Se a gente for pegar hoje, ela está mais baixa ainda, 66,91. Deixa eu fazer aqui rapidinho para a gente fazer só o deságio dele aqui, 66,91 dividido por 78,79. A gente está falando de um deságio de 15%. Que é bastante coisa, mas eu ainda vejo que tem FOF mais descontado, tá? Bom, e aqui eles falam, assim, eu gosto muito de relatório de FOF, porque eles fazem algumas análises, o HFOF, o CAFOF, o HGFF, os relatórios são muito bons. E que ele falando sobre o janeiro, e para quem viu o vídeo do último domingo sobre a carteira do canal, eu fiz um resumo sobre as notícias de janeiro, eu falei, cara, eu nunca vi um mês tão movimentado. Teve a questão do veto do Lula, aí falando sobre a questão que o veto ele não afetaria somente FDIC, FIF e Agro, mas sim imóveis de uma maneira geral, sobre o IBS e o CBS. Aí depois falando que o Haddad veio falando que não tinha intenção de tributar, e aí no dia 28 foi publicado pela imprensa que o ministro Haddad afirmou que o governo federal vai alterar o texto. E eles falam o seguinte, né, que eles entendem que se isso, o 3 e o 4 foram mantidos, não teremos problemas com os fundos imobiliários, né? Mas é aquela questão, o fundo imobiliário ele cai na incerteza, não só o fundo imobiliário, né? Todos os ativos de renda variável eles caem na incerteza, e aí, assim, mesmo a gente sabendo, a gente não tem concreto isso, então fica
nessa questão. E aqui falando sobre os impactos, né, eu explico isso no vídeo, né, de domingo, que o impacto seria a partir de 2026, mas só em 2027, e a alíquota total somente em 2033. Então, assim, foi muito burburinho para pouca coisa. Aqui, então falando que essa lei ela não interfere o rendimento, e sim o aluguel, né? Então é aquilo que eu comentei com vocês. Situação fiscal do Brasil permanece igual, nada mudou. Convivemos atualmente com desequilíbrio fiscal. Assim, eu só peguei alguns highlights aqui, que é o que a gente já sabe e não mudou nada. Sobre o portfólio do CAFOF, ele está sendo ajustado há alguns meses. Lembra, pessoal, os FOFs, a grande maioria dos FOFs, eles aumentaram posições em fundos de CRI. E eles, para o viés de curto prazo, aumentamos as posições em fundos de CRI, indexados a IPCA e CDI, porque a gente já sabe, e eu estou muito curioso para ver a inflação de fevereiro, porque eu comentei em algum dos vídeos com vocês, eu não sei qual dos vídeos que eu mostrei, acho que foi do Canip, eu não lembro qual foi do mês passado, que a Ambima colocou uma previsão de inflação para fevereiro em 1,3 ou 1,4. Então, cara, isso arrebenta. Se a gente pensa numa meta de inflação para 4, em um mês a gente tem 1,5, acabou com a meta. Então, aí falando aqui da questão, né, de que eles ainda, para o viés de médio prazo, eles ainda mantêm fundos em ativos reais, em imóveis, com bons portfólios. Aí falando da geração de resultado do CAFOF foi positiva, teve pagamentos extraordinários de fundos que tem dentro dele, que recebeu esses pagamentos. Sobre movimentações, vendemos posições de renda urbana e compramos posições de fundos de CRI, como a gente já falou aqui em cima, eles já deixaram isso bem claro. E aqui, pessoal, eles fazem, assim como o CPTS, eles fizeram um mini curso de investimento em fundo imobiliário, aqui mostrando como que analisa, o que a gente tem que ver. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam, mas assim, obviamente eu não vou passar tudo aqui. E aí eles falam aqui na parte do CAFOF em si, eles falam, nosso processo de investimento e razões para que o investidor também veja o CAFOF como uma alternativa de investimento indireta em fundos. O CAFOF tem uma parcela de patrimônio investido em fundos de imóveis, com portfólio de qualidade e características que trazem proteção a longo prazo. Entendendo que, assim, não é só investir em ativo real, mas também em FOFs. E também a vantagem do CAFOF ele ter alguma coisa em fundo de CRI também, que protege diretamente contra a inflação e ao CDI. E eles falam algumas coisas sobre alguns fundos que tem na carteira, inclusive o LVBI, que acho que é a maior posição do fundo, falando sobre os dividendos, falando alguns fundos de shopping também, e que eu venho mostrando para vocês que o NY ele vem aumentando mês após mês comparado com o mesmo mês do anterior. Então, assim, há uma desconexão total entre o que a bolsa negocia e o mercado real. Só que essa discussão aqui, eu vejo algumas pessoas aqui nos comentários que não estão preparadas ainda para esse tipo de discussão. Então aqui falando sobre o fundo, né, o fundo pagou 75 centavos, mesmo dividendo, 32 centavos por cota de reserva, manteve esse guidance de 70 a 80 até o meio do ano, com uma ideia de pagar os 75, que acho que tá tranquilo para isso, não vejo muitas dificuldades para o fundo conseguir manter esse patrimônio, esse patamar de pagamento. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para falar. Aqui ele aproveitou esses resultados que ele teve aqui de receita de vinda de... acho que foi do SPVJ aqui, se eu não me engano. Não sei, agora não sei se foi do SPVJ, mas foi uma receita muito grande que ele recebeu. Ele aproveitou e fez nessas vendas e trocas que ele fez um prejuízo grande aqui, ó, de 15 centavos por cota, e o que reduziu bastante o resultado desse mês. Mas assim, como ele está com uma reserva muito boa, então acaba que ele propiciou essa troca para poder ter caixa, para poder comprar outros ativos aí que ele considera interessante. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o CAFOF. Como vocês sabem, aqui não adianta a gente ficar olhando muito essa carteira, porque ela é de novembro, a gente já está em fevereiro, porque, claro, o fundo não vai colocar a carteira atual para ninguém copiar, né? Mas assim, não muda muito, né, de um mês para o outro, somente as concentrações. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês acompanhando o CAFOF aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.